Olá, graça e paz, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje um trechinho de 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 22. Vou ler aqui os primeiros versículos. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. E providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Veja que coisa interessante aqui. Bom, primeiro a gente já percebeu, lendo, que Davi tinha essa fixação com o templo, né? Era o grande desejo dele construir esse templo, não foi possível a ele. Se você ler esse capítulo 22 aqui, você vai entender o porquê, né? Eu já expliquei isso até num outro vídeo, por causa das guerras, derramamento de sangue, né? E Davi queria que aquilo fosse construído e que fosse, como ele diz aqui, magnífico, cheio de esplendor, extraordinariamente magnífico, algo fora do comum. O ordinário é aquilo que é comum, né? Extraordinário é aquilo que é fora do comum. E aí ele deixou tudo preparado para que isso fosse realizado. E isso me faz pensar no seguinte: quando estava lendo esse trecho agora pela manhã, eu pensei na seguinte palavra: legado. Você sabe o que significa legado? Eu vou ler uma breve definição aqui para gente. Legado significa aquilo que é deixado por alguém após sua morte, seja em bens materiais, dinheiro, propriedades, ou de forma mais ampla, como um conjunto de valores, ensinamentos, ações e o impacto que uma pessoa teve na vida de outros e na sociedade, perpetuando sua memória e influência para as gerações futuras, o que vai além do material e se torna a marca que se deixa nas pessoas e no mundo à nossa volta. Ou seja, legado é uma espécie de herança, é aquilo que nós deixamos para aqueles que ficam quando nós não estivermos mais presentes. E quando eu li esse trecho aqui de 1 Crônicas, me tocou o coração muito forte essa pergunta, né? O que é que nós estamos preparando para deixar para as próximas gerações, para deixar para as pessoas que estão à nossa volta? O que nós estamos deixando de legado, né? Quer dizer, qual a lembrança que vão ter de nós e mais, o que vão continuar fazendo após a nossa saída de cena. Então Davi queria que o templo fosse construído, não é? Então ele providenciou todo o material necessário para a construção do templo, para que quando ele saísse de cena,
aquilo fosse realizado, aquilo fosse construído. E ele não sabia como, não deixou uma planta de detalhes exatos, né, vamos dizer assim, mas queria que fosse algo extraordinariamente magnífico. O que nós estamos preparando para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que seja extraordinariamente magnífico? Não digo em termos financeiros, não estou pensando nisso, mas eu estou pensando no amor, no respeito, na bondade, no cuidado, no acolhimento, no ombro amigo, acolhedor, na graça, na misericórdia, na educação. O que nós estamos preparando, né? Aqui no versículo 2, 3, vai dizendo assim que Davi foi deixando grande quantidade das coisas. Foi deixando coisas que não podiam ser contadas, uma grande quantidade de ferro, bronze mais do que se pode pesar, cedro mais do que se pode contar. Ou seja, né, aquilo que dá para usar à vontade e ainda sobra para dar para os outros, né? Vamos pensar no amor como legado, o amor com o qual nós nos amamos. É um amor que não dá para ser pesado, é um amor em grande quantidade, é um amor que não dá para contar, que extraborda, que extrapola, que transborda as nossas relações e alcançam até os que estão em volta. O respeito que nós oferecemos uns aos outros é um respeito em grande quantidade, é um respeito que não se pode quantificar, que transborda também, é um respeito extraordinário. A graça, eu acho muito bonito uma definição de graça e de misericórdia, que a graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, perdão é graça. Quando nós cometemos um erro, nós merecemos a justiça, a reparação, né? Às vezes até a condenação, dependendo do erro. Mas o perdão é quando nós recebemos a graça de algo ser oferecido a nós que nós não merecemos. Então, às vezes você diz assim, vou precisar perdoar tal pessoa. E a gente diz assim, mas ele não merece. Mas não merece mesmo, mas não merece. Por isso que é graça. Por isso que é graça, porque não merece. Às vezes não merece o amor, às vezes não merece o respeito, às vezes não merece a educação. Mas pela graça, nós oferecemos isso extraordinariamente, oferecemos o amor, o respeito, o acolhimento a quem não merece. E a misericórdia seria quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. A graça quando recebemos aquilo que não merecemos. E a misericórdia quando não merecemos aquilo quando não recebemos aquilo que merecemos. Graça e misericórdia caminham juntas, né? São co-irmãs, né? E aí, às vezes, nós ficamos com raiva uns dos outros. Às vezes nós ficamos decepcionados uns com os outros. Às vezes nós ouvimos coisas uns dos outros que não gostaríamos de ouvir. E aí
nós somos chamados, convidados a oferecer a misericórdia extraordinária, que é não devolver na mesma moeda. Será que nós estamos deixando isso como legado àqueles que nos olham? Nós estamos ensinando isso, estamos construindo isso junto com eles ao longo das nossas vidas, ensinando a graça, que é dar o que não se merece, ensinando a misericórdia, que é não dar o que se merece, tudo isso de maneira grande, de maneira extraordinariamente magnífica, para que transborde das nossas relações, alcance outras pessoas e fique como legado para as gerações que vierem. Pensemos nisso como a grande herança que nós podemos deixar para as gerações futuras. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.